Muito bem-vindos ao nosso update anatômico, mais uma aula e super pertinente. Essa vez um artigo de anatomia que explica as ovifilar faces, aquelas faces muito cheias que a gente tem visto atualmente andando pela rua, nas mídias sociais e como sendo alguma coisa estigmatizante para os preenchimentos faciais. Eu gosto muito quando a anatomia traz para a gente substrato para como evitar determinados estigmas que a gente vê no nosso dia a dia. E justamente esse artigo fala sobre o septo transverso facial. Como é que é o desenho desse estudo? Ele analisa 25 casos clínicos e 72 espécimes de cadáver fresco congelados, justamente para ver a anatomia desse septo transverso facial e a relação dele enquanto alguma estrutura que possa interferir nos preenchimentos faciais. Esse estudo dá um nome de anatomia funcional facial, que passa a ser uma anatomia não mais estática, como a gente tinha estudado na nossa faculdade e antigamente, mas passa a ser uma anatomia que considera a dinâmica de todo o conjunto para analisar a localização e para ajudar no posicionamento desses preenchedores. Então, existem alguns septos da face que são absolutamente conhecidos. Nós temos o retentor auricular, o zigomático cutâneo, e nós temos um septo também que talvez seja um pouco menos descrito, mas é existente, que é um septo divisor, é um septo transversal divisor entre o espaço bucal e o compartimento de gordura profundo medial. Ou seja, ele divide o espaço bucal do compartimento de gordura profundo. Esse septo ele é transverso e ele está ligado ao músculo zigomático maior, cuja origem está no zigoma e a inserção está no modíolo. Ou seja, é um músculo que atravessa toda a parte transversa da face. E esse septo está ligado nesse músculo. Através desse estudo, eles confirmaram que esse septo estava presente na maioria dos espécimes e que esse septo teria muito a ver com a questão. Mas antes de prosseguir com esse estudo do Cotofana, eu queria fazer um parênteses com o estudo de um outro anatomista que eu também tenho muita admiração, que é o Trevedic. Ele observou, ele quis confirmar exatamente essa informação sobre a anatomia facial funcional. Então, o que ele propôs? Primeiro, ele fez cortes transversais na face, mostrando a estratigrafia da face na parte medial, ou seja, anterior àquela parte fixa da face, a parte móvel da face. E aí ele confirmou que nós temos, como vocês podem ver nessa figura, a pele, os compartimentos de gordura superficial, aí nós temos uma camada que varia entre o ligamento retentor e o zigomático maior, que tem aderido a ele o septo transverso lá do Cotofana, e abaixo desse músculo nós temos os compartimentos profundos, sejam ele a bola de Bichat, o sulfi, mas abaixo dessa camada de ligamentos e músculos nós temos os compartimentos profundos. O Trevedic propôs o quê? Que esses cadáveres sorrissem, e ele chamou de smiling cadáveres, justamente para evidenciar o que acontecia durante o sorriso, durante a mobilidade no rosto da gente. E o que ele observou? Que esses compartimentos de gordura superficiais, eles se anteriorizavam e ficaram mais superiores. Ou seja, à medida que o zigomático se contraiu, ele anteriorizou os compartimentos de gordura superficiais e deixou eles um pouco mais superiores. Ou seja, ele confirmou que a movimentação do zigomático e o septo transverso facial aderido a ele tem um impacto muito importante na dinâmica da face medial. E na dinâmica da face medial sem preenchimento. Imaginem na dinâmica com o preenchimento. Então, eles começaram com esse novo conceito que se chama Dynamic Filling, que é o preenchimento dinâmico. Ou seja, ao repouso está tudo muito bom, nada aparece, porque o músculo zigomático está em repouso, o zigomático maior, que é um músculo que sai da área mais elevada do osso zigomático e se insere no modíolo. Portanto, ele tem uma direção transversa na face. À medida que a gente sorri, esse músculo se estira e traz com ele o septo transverso, ou seja, o zigomático estira e o septo transverso estira também,
Com isso, ele empurra o compartimento de gordura superficial para uma situação mais anterior e mais superior. Como vocês podem ver na figura do sorriso, existe uma superiorização e uma anteriorização do compartimento de gordura superficial. E isso acaba, se existe um preenchimento nessa região, evidenciando demais, de sobremaneira, a presença desse preenchimento. E a mudança da pele pode ser observada também nessa terceira figura, quando a gente mostra que ela se movimenta na presença e na ausência do sorriso. Ou seja, o septo transverso é mais uma estrutura que vem da anatomia para nos ajudar na prática clínica. E é por isso que eu e o Luiz, a gente é tão fascinado pela anatomia, porque é dela que a gente extrai os substratos para sermos injetores a cada dia melhores. Obrigada!